Caros irmãos, caras irmãs do Grupo São Jerônimo, é uma grande alegria poder chegar a este momento ápice do nosso ano litúrgico, do qual nós percorremos durante toda essa trajetória anual, seja nas nossas celebrações, seja também aqui no nosso Grupo São Jerônimo, na meditação tanto do Evangelho, ou da primeira leitura, ou no domingo da segunda leitura, ou eventualmente o Salmo da Palavra de Deus, também na nossa liturgia ou leitura propriamente meditativa pessoal. E hoje celebramos com alegria este momento da ressurreição de Cristo, ou melhor dizendo, da passagem da morte à vida. Cristo ressuscita, vence a morte, e por isso toda a nossa liturgia é centrada nesse momento primeiro da luz que vence as trevas. Num segundo momento, todos centrados sobre a história da salvação, da qual nós vamos ler o Evangelho de hoje, meditá-lo, aliás. No terceiro momento, momento dos sacramentos, sobretudo do batismo, e no terceiro momento e no quarto momento, a liturgia eucarística. É assim que se constitui hoje a liturgia do Sábado Santo. Mas é interessante olharmos o capítulo 16 de Marcos. Estamos no ano B, quando ao raiar do dia, do primeiro dia da semana, quando já se permitia com que as pessoas pudessem fazer os seus trabalhos, quando o Shabat já havia terminado, Maria Madalena, juntamente com outra Maria, mãe de Tiago, e Salomé, vão até o sepulcro de Jesus para levar aromas ou para embalsamá-lo. Lembra-nos aquele momento em que aquela mulher unge a cabeça de Jesus para que ele possa preparar-se, ou possa ser ungido, melhor dizendo, preparando-se para a sua paixão. A pergunta delas é uma pergunta da qual todos os discípulos possivelmente fariam: quem rolará a pedra do túmulo, já que ela é grande? Ou seja, diante do ceticismo, da dúvida ou mesmo da não crença na ressurreição de Cristo, daquilo que ele havia anunciado, predito, havia ensinado de forma muito contundente para os seus discípulos e para a multidão, não havia sido compreendido nem pelos discípulos, e nem pelas mulheres, e nem pela multidão. E por isso a grande pergunta que se faz, e esta pergunta se dá em 3 pontinhos finais, nós poderíamos assim colocar. Mas eis que quando chegando lá, elas se deparam com um jovem vestido com roupas brancas. Nós vemos lá no capítulo 14, nos versículos 52 a 54, um jovem que foge, que é despido e foge nu, esse jovem emblemático que está lá no capítulo 14. E foge sem um rumo, sem uma direção.
Aqui nós temos uma teofania, ou seja, uma demonstração de uma presença angélica, de uma presença divina que anuncia: o que vocês buscam, não vos assusteis, procurai Jesus o Nazareno, ele não se encontra aqui. E este é o primeiro grande anúncio da ressurreição de Cristo. Ele não se encontra aqui. E onde então Jesus se encontra? Jesus se encontra nesse plano sobrenatural da vida que ele próprio anunciou aos seus, que ele passaria, ou seja, por todo o processo da cruz, pela sua entrega, por toda a sua doação e o seu abandono, mas que também daria ou recobraria a vida, dando-a também aos seus próprios discípulos, a vida que ele receberia do Pai. Por isso, como diz São Paulo, não adianta buscar entre os mortos aquele que propriamente está vivo. E o anjo, ou seja, o jovem, diz àquelas mulheres: ide a Galileia, lá o vereis. As tradições sobre as aparições de Jesus nos evangelhos, elas possuem uma característica, podemos dizer, muito sutil, ou podemos dizer muito reticente em descrever o próprio ressuscitado. A tradição mais reticente é a de Marcos, em que os discípulos devem ir a Galileia, ou seja, onde tudo começou. Devem recobrar, ou seja, devem retomar, melhor dizendo, o próprio caminho que eles haviam traçado durante toda a sua vida. E nesse caminho devem, com um novo sentido, com a luz do ressuscitado, poder enxergar o mesmo ressuscitado em cada ocasião do próprio caminho. E esta experiência lhes dará sentido e dará sentido também à sua evangelização, fazendo assim com que as pessoas encontrem a Jesus de Nazaré no caminho da sua própria existência. Tanto que o jovem diz: ele vos precede, ele já está ressuscitado. Vós deveis dar o passo e ir ao seu encontro, porque ele de fato já vos precede. Lá vós o vereis, como ele disse. Elas saíram daquele momento, daquele anúncio, e nós sabemos que a tradição de Marcos coloca as mulheres dentro de uma situação bastante difícil. Elas saem do túmulo, não dizem nada, porque ficam realmente confusas diante de tamanha grandeza, de tamanha luz, de tamanha missão da qual lhe é confiada. E o texto canônico final, no versículo 8, diz: porque elas tinham medo. É o medo que muitas vezes acaba com que nós não
mergulhemos na experiência do ressuscitado. São tantos medos, são tantas amarras, são tantas as correntes que nós muitas vezes embrulhados ou então mesmo acorrentados, não nos permite enxergar com os olhos da fé para onde nós devemos caminhar, para onde o Cristo ressuscitado nos aponta para que o encontremos e ao encontrá-lo nós possamos de fato fazer uma experiência e anunciá-lo às pessoas. Depois nós temos ainda um trecho que é canônico, mas que só foi propriamente escrito posteriormente no terceiro século, que a liturgia vai proclamar, que é do versículo 9 até o versículo 15. Na verdade, é um amálgama, ou seja, uma junção de diversas tradições dos outros evangelhos, que também centram sobre a incredulidade dos próprios discípulos. Por 3 vezes esta incredulidade ela é sublinhada, mas ela é vencida pela força do ressuscitado. Tanto que no versículo 15, para terminar, ele lhes disse: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. E esta é a nossa missão, este é o mandato que Cristo nos deixou, esta é a grande boa nova que com certeza o mundo espera. Talvez anunciemos com palavras que não sejam adequadas, talvez o nosso coração não arda o suficiente, talvez não sejamos convictos daquilo que anunciamos, mas é certo de que o mundo está à espera de uma palavra de vida, de uma palavra verdadeira. Portanto, uma Santa Páscoa a todos, que cada um de nós possa vencer as trevas do nosso coração, ou as trevas que nos rodeiam, e possa deixar brilhar a luz de Cristo em nós e também naqueles que estão junto a nós. Uma abençoada Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.